Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Desculpem pela videoaula passada, que eu acho que vocês perceberam, tive que ir atender o telefone, começou a tocar. Só excluindo algumas coisas aqui. Bom, agora eu vou estar ensinando para vocês só uma coisa que não ficou clara no último tutorial, né? Que é a exportação de arquivos. Que eu ainda nem cheguei a falar, né, pra falar a verdade. Por exemplo, eu tenho um vídeo tutorial aqui, certo? Que é o meu projeto. E ele tá aqui, ó, no meu desktop, certo? Vídeo underline tutorial. Certo? Aí, se eu pego aqui, ó, seleciono o vídeo tutorial, clico em delete, o que acontece? Ele simplesmente some, no caso. Aí, vocês podem ter pensado, nossa, você deletou o projeto. Não, na verdade não deletei. Eu só tirei ele do meu workspace. O vídeo tutorial, a pasta ainda está aqui, certo? Todos os dados todos os programas que eu fiz está aqui dentro dessa pasta, certo? Então aqui, ó, para eu recuperar isso, eu vou clicar aqui, ó, em File e Import. Cliquei em General e Existing Projects into Workspace. Clico em Next, depois em Browse. Browse, ou seja, aqui eu vou já selecionar aonde está o projeto que eu quero abrir, certo? No caso, o meu está no desktop, certo? Eu poderia chegar aqui no desktop e procurar aqui, cadê? Aqui, ó, passa vídeo tutorial, selecionei e apertei OK, certo? Ou melhor ainda, eu só clico em desktop e ele já vai escanear para mim tudo que tem no meu desktop referente a Java. Ele achou aqui várias coisas de Java, que no caso eu tenho vários projetos já. Mas eu vou só estar querendo importar o vídeo tutorial, certo? Que foi o último arquivo que eu criei junto com vocês. Então vou selecionar todos os outros aqui e só em Finish. Pronto, eu importei o meu vídeo tutorial, certo? Do mesmo jeito que eu tinha deixado ele. Vou criar aqui um pacote, certo? Que eu já expliquei sobre os pacotes. Pacote 1. Eu só estou recriando aqui porque eu tinha deletado, tá, pessoal? E depois aqui a classe, programa. Ah, sim, uma coisa que não ficou claro. Por que classes sempre tem que vir com letra maiúscula? É uma padronização. Em empresas assim, elas adotam essas padronizações. Por exemplo, uma classe sempre vem com letra maiúscula. Por quê? Por exemplo, talvez se for você que é encarregado de fazer um software lá desde o zero até entregar pro cliente, né? Esse software, talvez você entenda tudo que refere-se ao seu software, etc. Mas se você passa esse software adiante para outro programador, digamos assim, então o programador já vai ver aqui, ó, programa com P maiúsculo, é uma classe, certo? Ou seja, é bem legal estar adotando essas padronizações, certo? Inclusive para você mesmo, que você se organiza melhor. Bom, iniciando a anatomia de uma classe. Primeiro de tudo, package pacote 1. Ou seja, isso aqui vai estar escrito sempre o pacote onde a classe se situa. A classe programa se situa no pacote chamado pacote 1, certo? Então por isso tem package pacote 1 e o ponto e vírgula. Por que o ponto e vírgula? Bom, vão se acostumando com isso. No Java, todo comando inicia-se em ponto e vírgula. Quer dizer, desculpa, termina-se em ponto e vírgula. Que o ponto e vírgula, digamos assim, que é o caractere que o Java reconhece o final de um comando, certo? Você pode apertar Enter, pode pular quantas linhas que for. Se não tiver o ponto e vírgula, ele não vai reconhecer que você terminou ali certa linha de comando, certo? E logo depois disso a gente pode observar aqui a classe Public Class Programa. Bom, o que dá pra gente já bater de cara e ver aqui, ó. Programa é o nome da minha classe, certo? Com P maiúsculo aqui, assim como a gente nomeou aqui, certo? Ao criar ela. E aqui Public Class antes do nome dela. Ou seja, se vocês analisarem bem, isso aqui parece uma declaração de variável comum, certo? E realmente se assemelha bastante. Ou seja, eu estou dizendo aqui, ó, que programa é uma classe pública, certo? Pública por quê? Pública que ela pode ter acesso de outras classes pelo meu projeto. Eu vou estar falando disso depois, não se preocupem em aprender isso agora, certo?
mas tá. Ou seja, eu declarei aqui as propriedades da minha classe chamada programa, certo? E abri o chaves e fechei chaves. Isso aqui é muito importante também, porque isso indica aonde começa e aonde termina a minha classe, certo? Ou seja, toda essa área azul aqui pertence à minha classe, certo? Tudo que tiver escrito aqui dentro, que eu vou estar escrevendo futuramente, vai pertencer à classe programa. Ah, tá, legal. Então, por exemplo, aqui eu vou criar aqui também uma outra classe aqui para ter mais espaço, digamos assim. Public Class Programa 2. Abri e fechei ali. Aí tá dando erro. Por que tá dando erro? This public type Programa 2 must be defined in its own space. Ou, desculpe, file. Ou seja, o que ele quis dizer? Que Programa 2 tem que ser declarado no seu próprio arquivo, certo? Ou seja, podemos concluir que uma classe só pode ter um arquivo, só pode ter uma classe. Por exemplo, se eu coloco Programa 2, ele vai estar em programa, certo? Aqui, ó, tenho o meu arquivo Programa Java. Tem a classe Programa, certo? Que pertence ao arquivo Programa.java. E Programa 2 não pode pertencer a Programa.java. Resumindo, só posso ter uma classe por bloco de texto, certo? Que é chamado de arquivo, né? Bom, logo depois disso, a gente vai estudar os métodos. Antes de mais nada. Mas o que vai dentro da classe? Bom, dentro da classe vai todos os comandos, tudo, certo? Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, vamos supor que isso aqui se chamasse calculadora, ou seja, todos os comandos da minha calculadora ia estar dentro da classe, certo? Mas ainda mais, dentro da classe eu vou ter o método, que vocês podem encarar como uma subclasse, que eu vou estar declarando ele aqui, ó. Public static void main string args. Lembrando que é is sensível e vocês precisam digitar string com letra maiúscula. Abri e fechei esses caracteres que eu nunca lembro o nome. Abri uma chave, clicando em enter ele já automaticamente fecha uma chave para mim. Ou seja, o que aconteceu aqui? Eu acabei de declarar um método que não é muito diferente da classe. Ou seja, eu tenho uma classe, um método chamado main, certo? Esse aqui é o nome do método, main, que ela é pública, estática e não tem retorno. Void significa não tem retorno, que significa que não vai ter retorno. Bom, mas o que é isso? O que é? Bom, vocês não vão precisar estar se preocupando com isso por agora, porque inclusive em muitos livros de Java que eu andei pesquisando, que eu andei já estudando, eles não se preocupam em falar para o usuário o que é essa anatomia aqui, certo? Que mais pra frente eu vou estar falando, mas não se preocupem, nem se preocupem com isso aqui, string args, certo? Não se preocupem com isso aqui, main, que é o nome do meu método. Mas por que você está colocando em inglês, certo? Não era mais fácil colocar principal? Bom, main, por que main? Sempre toda a classe vai precisar todo o programa vai precisar de um método main. O que é o método main? É o primeiro método a ser executado. Eu posso ter vários métodos dentro da minha classe programa. Por exemplo, outro método 2, outro método 3, etc. Se eu coloco lá, por exemplo, calculadora, digitei aqui public static void e calc. Se eu digitar todos os comandos de uma calculadora aqui, ele simplesmente não vai executar. Por quê? Porque ele não vai achar o comando main, o método main. Ou seja, o método main, o Java vai estar fazendo um scan por completo no seu programa e vai tentar achar o método main. Achou o método main? Pronto, ele vai executar tudo que vai estar ali dentro. Ou seja, o método main vai ser o método que vai ser executado primeiro, certo? Bom, nosso tempo está curto, eu vou ter que finalizar essa videoaula, mas já deu para falar sobre o método main, os métodos, classes. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.